Olá, sejam bem-vindos ao Hipóteses. Eu sou Márcio e trago-lhes mais um vídeo sobre as Sagradas Escrituras. O tema de hoje será as ações controversas dos apóstolos. Eu desejo que o Espírito Santo, que o nosso Deus Pai, que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente nessa obra e em nossos corações. Fique comigo aqui no Hipóteses. Os homens que receberam a missão de seguirem a Cristo e darem continuidade à sua obra eram pessoas que conviveram com Jesus e, mesmo assim, eram suscetíveis a cometerem erros. Tais atitudes dos apóstolos foram registradas para que soubéssemos que, quando não assimilamos os ensinamentos de Jesus, podemos cometer atos bizarros na presença de Deus. Vejamos alguns textos que provam tais evidências. Livro de Marcos, capítulo 9, versículo 38. João disse: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do nome do Senhor, mas nós o proibimos de fazer isso, porque ele não é do nosso grupo. Jesus respondeu: Não o proíbam, pois não há ninguém que faça milagres pelo poder do meu nome e logo depois seja capaz de falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. João e os apóstolos podem ter agido motivados pela vaidade. Eles proibiram e impediram por conta própria que o homem recebesse a libertação de um demônio. Algo curioso é que a ação, o ato de expulsar o demônio era efetuada no nome de Jesus, e os apóstolos, em nome de Jesus, proibiram tal ação. Será que os apóstolos tiveram coragem de voltarem, procurarem aquele homem que em algum momento da sua vida teve um contato transformador com Jesus e por isso ele estava fazendo essa obra, para dizerem a ele: você pode continuar fazendo a obra, Jesus permite que você faça isso, desculpem por nosso equívoco? Seria muito mais fácil estes homens, estes apóstolos reconhecerem a obra de Deus na vida daquele homem do que simplesmente atrapalharem ou impedirem o agir de Deus. Quantas pessoas poderiam ter sido libertadas por nome de Jesus através daquele homem? Nós nunca saberemos. Nós nem saberemos se eles voltaram lá. É por isso que Jesus imediatamente dá ordem a todos: não o proíbam, e enaltece aqueles que, apesar de não estarem junto a eles, eram a favor de Cristo e trabalhavam pelo reino de Deus. Esta foi a primeira atitude equivocada dos apóstolos. Vejamos Mateus 17,15. E disse: Senhor, tem pena do meu filho. Ele é epilético, tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe para os seus discípulos a fim de que eles o curassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei que aguentá-los? Traga o menino aqui. Então deu ordem, o demônio saiu, e no mesmo instante o menino ficou curado. Depois os discípulos chegaram perto de Jesus em particular e perguntaram: por que foi que nós não podemos expulsar aquele demônio? Jesus respondeu: foi porque vocês não têm bastante fé. Aqui, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, mesmo tendo autoridade para tal. Talvez os discípulos, por conta própria, decidiram expulsar aquele espírito maligno, isso sem fé. Tal atitude acabou frustrando o pai do jovem e aborreceu a Jesus, a tal ponto dele declarar abertamente: geração incrédula e perversa. A atitude dos apóstolos poderia ter causado um estrago tremendo na vida daquele jovem, pois eles poderiam ter feito com que o pai perdesse a fé em Jesus e não o procurasse mais. Após isso, Jesus admoesta aos seus discípulos e resolve aquela situação do jovem. A segunda vez que nós vemos os discípulos fazendo algo que não agrada ao nosso Senhor Jesus Cristo. O próximo texto está no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 13. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos repreenderam as pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: deixe que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças.
Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Nesta ocasião, os discípulos agem sem a permissão de Jesus e proíbem que as pessoas tragam as crianças para serem tocadas e abençoadas pelo Mestre. Quando este fato foi exposto, Jesus, nada satisfeito, advertiu os seus discípulos, dizendo que eles não proibissem as pessoas de fazerem aquilo. Em seguida, ele demonstrou seu amor pelas crianças e traz uma revelação sobre a quem pertence o reino do paraíso. Dá para imaginar a frustração nos rostos daqueles discípulos, daqueles apóstolos, quando eles estavam impedindo que as inocentes crianças, cheias de amor, cheias de carinho, ávidas por abraçarem a Jesus, estavam sendo impedidas. Quando Jesus olha e fala, e a multidão olha para eles, e eles devem ter ficado, com certeza, tristes com aquela atitude que eles estavam tomando. O próximo texto está em João, capítulo 18, versículo 10. Aí, Simão Pedro tirou a espada, atacou o empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: guarda a sua espada, por acaso você pensa que eu não vou beber um cálice de sofrimento que o Pai me deu? Pedro age motivado por suas emoções, pautadas na raiva e na revolta. Ele fere uma autoridade e imediatamente Jesus intervém curando a vítima de Pedro. Neste episódio, algo pior poderia ter acontecido, pois, além de Pedro, nós tínhamos um outro apóstolo com uma segunda espada, que poderia ter causado estragos ainda maiores nesta ocasião. Ele manda guardar a espada, repreende a Pedro e esclarece que aquela é a vontade do Pai. Com isso, ele contém aquela revolta que poderia surgir naquele momento, impedindo assim que os seus discípulos fossem presos e mortos prematuramente. Ou ainda, se soldados e apóstolos começassem a lutar, nós teríamos um cenário sanguinário, pessoas feridas ou várias pessoas mortas. Com certeza isso não condiz com a natureza de um cristão. Jesus teria que curar um monte de pessoas, sair restaurando, talvez até ressuscitando pessoas naquele momento. Isso não condiz. Qual é a hipótese do vídeo de hoje? Diferente do que estamos acostumados a ver, quando alguém comete uma falha, o seu erro é acobertado. Jesus nunca acobertou os erros ou as falhas dos seus apóstolos. Quando alguém cometeu algum erro publicamente, eles foram corrigidos publicamente. Nada dos erros dos apóstolos foi oculto dentro da Bíblia. Em todas as passagens bíblicas, Jesus deixou claro que todas as vezes que os seus apóstolos fizeram algo sem o seu consentimento, o resultado foi negativo. Uma verdadeira aula de como não ser um seguidor de Cristo. Os apóstolos, os discípulos, receberam ensinamentos perfeitos, autoridade e missões específicas. Contudo, esses apóstolos, movidos por um espírito que não era de Deus, acabaram agindo de forma leviana e por isso foram repreendidos duramente. Jesus nunca permitiu que alguém fizesse algo de errado em sua presença e ficasse impune. Ao culpado não terá por inocente. Por isso, a correção imediata antes que mais essas ações se repetissem. Como humanos, os apóstolos cometeram alguns desacertos, algo comum entre aqueles que acabam se afastando por algum momento da presença ou dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Os erros dos apóstolos foram erros pontuais, algo que aconteceu e não tornou mais acontecer. A Bíblia deixou claro que essas pessoas são humanas, como todos nós, mas o que nós devemos aprender é que nossas atitudes, nossas ações dentro do Evangelho, dentro da Palavra de Deus, dentro da presença de Cristo, não podem de maneira alguma causar um desserviço ao nosso Deus, ao nosso Criador. Espero que tenha ficado claro, espero que tenha gostado. Eu desejo que o Espírito Santo toque cada vez mais nos nossos corações. Se curtiram, deixe seu like, comentem e até o próximo vídeo aqui no Hipótese. Tchau!